Oi, gente! Cocada aqui novamente. Dessa vez eu vou falar de uma história que, por pouco, não acaba de maneira trágica. Pra quem não sabe, eu morei 3 meses em Birmingham. Birmingham é uma cidade que fica um pouquinho mais pro norte da Inglaterra. Estava eu voltando pra Birmingham. E aí, eu sabia que eu tinha que pegar 2 ônibus pra voltar pra casa. Eu tava confiante, eu ia conseguir. Eu tava confiante. Mas nem as pessoas que são realmente ruins de Google Maps conseguem fazer o que eu faço. Eu coloquei no Google Maps, né? Eu bem de boas, coloquei ali no Google Maps. E eu fui seguindo, né? Saindo do aeroporto e fui seguindo que eu tinha que pegar ônibus. Aí o Google Maps estava acusando que eu tinha que pegar um ônibus tal. E esse ônibus era o X1 Platinum. Pra quem não sabe, o Platinum é aquele ônibus que não é o vermelho, é o ônibus que é o cinza escuro. Eu falei, ok, tem que pegar esse X1 Platinum na plataforma K. Eu fui seguindo, fui andando, até a plataforma K, cheguei lá, X1 Platinum. O ônibus estava certo, a parada estava certa. Eu olhei a parada de ônibus, tipo assim, eu olhei, né, o papel lá da parada de ônibus com o Google Maps no meu celular, passei a mão, assim, por todas as paradas pra garantir que realmente era certo, estava certo, entendeu? Estava certo, eu estava na parada certa pra pegar o ônibus certo, não tinha como dar errado, e eu estava confiante. Aí lá no aplicativo do Google Maps tava falando, tipo assim, vai demorar 8 minutos pro ônibus chegar. Eu falei, tá, não tem problema, suave, eu espero. 8 minutos. 8 minutos não é nada. Tô certo? Tô na parada certa. Aí chegou o ônibus X1 Platinum na plataforma K, antes do horário previsto. E eu falei, weird. Porém, já tinha acontecido antes comigo. Então eu falei, tava escrito X1 Platinum, tá, o ônibus certo, tá na plataforma certa, é esse ônibus que eu vou pegar. Fiz, né, o sinal, pedi pro ônibus parar. O ônibus parou. Eu entrei dentro do ônibus, paguei e fui sentar. Sabe quando você entra em um lugar, assim, que você entra em um lugar e você sente que tem alguma coisa que não tá certa? Eu tive aquela sensação naquele dia. Naquele momento que eu entrei no ônibus, eu sabia que eu não tava no lugar certo. Tô sendo paranoica, é paranoia na minha cabeça, enfim, eu vou acompanhar pelo Google Maps e vai dar certo. E aí, gente, pra quem não sabe, o aeroporto de Birmingham, assim como a maior parte dos aeroportos que existem, ele é fora da cidade. Então, assim, é literalmente saindo já da cidade. E aí, pelo Google Maps, né, eu olhei o trajeto, o que o ônibus iria fazer? O ônibus iria passar na rotatória que tem no aeroporto, né, no balão, ia fazer o balão da rotatória e ia virar em direção ao centro da cidade. Só que ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele fez o balão e começou a ir pro sentido oposto. Ele começou a sair de Birmingham e eu pensei, tudo bem, eu tava calma, sabe? Eu pensei, não, provavelmente isso é algum problema na minha internet não tá conseguindo acompanhar a trajetória, enfim, vou esperar um pouquinho. Porque eu tava confiante que eu tava indo pro lugar certo. Só que assim, a parada que tinha ali naquela rotatória era a última parada antes do ônibus sair da cidade. Gente, o ônibus começou a sair da cidade, ele fez a rotatória e foi pro sentido contrário. Ele começou a sair da cidade e eu comecei a me desesperar. E aí, lá no trajeto, tava mostrando assim, só tinha 2 paradas, né? A última parada dentro da cidade era a parada da rotatória. Depois ele ia fazer uma parada na metade do caminho, depois de 25 minutos. E por final, ele ia fazer a parada final lá no destino final dele. E o destino final era o quê? Era a cidade do lado de Birmingham. E aí, quando eu entrei no ônibus, eu olhei assim. Eu paguei e eu olhei. Só tinha indiano dentro daquele ônibus. Era assim, a comunidade indiana na parte de trás do ônibus. E eu lembro que eu olhei, eu pensei, nossa, mas que estranho isso. Só que eu pensei, não. Birmingham é uma cidade que tem muito imigrante indiano, enfim, é comum. Mas naquela situação em específica tava estranha, aquela comunidade indiana atrás de mim. Eles estavam escutando música, né? Tava eles vivendo a própria vidinha deles lá dentro do ônibus. Enfim, eu entrei, sentei e fiquei quietinho no meu canto. O ônibus tava indo pra outra cidade. E ele tava indo pra nada mais, nada menos que Coventry. Não era o X1 Platinum pra Birmingham. Era o X1 Platinum pra Coventry. Pra cidade que era do lado. Que merda, hein? Sabia não? Pausa. Pra quem não sabe, Coventry é uma cidade que realmente fica do lado de Birmingham e ela é conhecida por ser uma das cidades mais violentas da Europa. Ela é conhecida como a cidade que mais tem casos de violência contra a mulher. E eu estava indo pra à noite, sozinha,
E assim, mesmo que eu quisesse que ele parasse, ele não ia parar o ônibus. Ele não ia, entendeu? Ele não ia parar o ônibus. E aí, pra quem não sabe, na Inglaterra, o motorista não fala com os passageiros, entendeu? Enquanto ele estiver dirigindo, ele tava lá dirigindo, ele não fala com o passageiro. Mas aí, eu decidi me humilhar e tentar falar com o motorista. Porque se não bastasse a humilhação de eu ter pegado o ônibus errado, eu ia me humilhar tentando falar com um inglês motorista do ônibus. Aí eu bem educada, né? Fui lá. Pedi pra onde que o ônibus estava indo. Pra onde que a gente estava indo. E aí o motorista... O motorista só falava: "Can talk right now, can talk right now, can talk right now." E eu lá, cada vez mais me humilhando. E aí eu olhava pra fora. Tava um breu lá fora. Era noite. Tava chovendo, tava 7 graus. 7 graus, chovendo, um breu. E eu dentro do ônibus pra cá. E aí a gente pensa, eu já cheguei no fundo do poço, não tem nada que possa piorar. Sempre tem alguma coisa que pode piorar. Como se não bastasse, eu já tinha pegado o ônibus errado, eu já tinha me humilhado, tentando falar com o motorista não tava me respondendo. Eu estava com 25% de bateria no meu celular. E detalhe, eu até tinha o carregador do meu celular, só que o quê? Eu não tinha porcaria do adaptador pra tomada britânica. Ou seja, não adiantava de bosta nenhuma o meu carregador. Eu com 25% de bateria, dentro do ônibus pra uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, 7 horas da noite, um breu lá fora e ninguém falava comigo. Eu juro que eu tive vontade de chorar. Oh, don't cry, are you? O ônibus tava no meio do nada. Eu olhava pra fora, aquele breu, assim, no meio do mato, indo pra uma cidade que eu não sabia aonde era. Se eu tivesse uma câmera, assim, me olhando de fora, provavelmente ia tá com uma cara murcha, assim, sabe? Devia estar com o beiço lá no pé. Era tipo assim, peraí, eu no ônibus, segurando aqui o ônibusinho, a gente andando assim. Eu tentando olhar pro motorista pra tentar falar com ele, pra ele me responder. E a comunidade indiana inteira atrás de mim. Com os ding-ring-ring-ring-ring-ring-ring deles. Gente, só faltava escorrer uma lágrima. Assim. Eu não sabia nem se tinha ônibus de volta pra Birmingham aquele horário. Eu nem sabia se eu ia conseguir voltar pra Birmingham. Aí depois de uns 25 minutos escutando a comunidade indiana atrás de mim com as músicas ding-ring-ring-ring-ring-ring deles, a intuição ela não fala, ela grita. E às vezes a gente não escuta. Aí, por um milagre do destino, o motorista parou. E ele parou num vilarejo. Gente, é um vilarejo que se chama Meriden, alguma coisa do tipo, não sei falar. Gente, é literalmente, o vilarejo é literalmente 2 ruas, com um mercadinho na esquina, a rotatória e acabou. Entendeu? Era só isso. E aí, eu virei pro motorista. Tava chorando. Falei assim, I got the wrong bus. Tipo assim, eu peguei o ônibus errado. Não basta a humilhação da pessoa, o motorista começou a dar risada na minha cara. Juro, ele começou a dar risada na minha cara. E aí eu falei, eu preciso voltar pra Birmingham. A minha cara devia estar no chão. Assim, minha cara devia ser desesperadora, porque a cara do motorista que ele fez frente à minha cara foi, assim, hilária, sabe? A sorte é que a parada de ônibus que eu precisava pegar o ônibus pra voltar pra Birmingham era literalmente cruzando a rua. E inclusive era o mesmo ônibus que eu fui, a mesma linha que eu teria que voltar, então é X1 Platinum. Só que dessa vez eu tinha que pegar pra Birmingham, pra Coventry. E é assim, eu nunca agradeci tanto o motorista de ônibus na minha vida quanto eu agradeci dessa vez. E aí ele só dizia, tipo, segue caminho, segue viagem, segue caminho. Então era ver se é ruim. Aí eu fiquei lá, né? Esperando o ônibus e dando risada na minha própria situação, porque... Enfim, eu cheguei em casa, deu tudo certo, cheguei em casa às 11 horas da noite. Talvez, não sei, talvez tenha sido um livramento, a gente nunca sabe as peripécias do universo, né? Talvez eu realmente devia estar ali e não me Birmingham. O meu anjo da guarda, ele é muito forte. Agora segue foto do caminho que eu fiz, porque não faço o que eu fiz. E foi isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos de luz. E deem like, se inscrevam e acompanhem os novos conteúdos do canal.